O tilintar do aço contra a porcelana ecoava como um sino fúnebre na sala de jantar daquela tarde de domingo. Ali, onde antes as risadas e as histórias de infância preenchiam cada fresta das paredes, agora restava apenas o peso de um silêncio sufocante, interrompido apenas pelo ruído mecânico da mastigação. O cidadão comum, um homem cujas mãos carregam os calos de décadas de esforço honesto, observava o vapor subir do arroz recém-servido, mas não sentia o aroma. Seus olhos vagavam pelos rostos de sua família, pessoas que ele amava profundamente, mas que agora pareciam estranhos sentados à mesma mesa, separados por uma fronteira invisível e intransponível. A política, esse monstro onipresente, havia se tornado o convidado indesejado que ninguém ousava ignorar, transformando a ceia, outrora um símbolo de união, em um campo minado onde cada palavra mal colocada poderia desencadear uma explosão de mágoas. O Brasil estava sendo fatiado ali mesmo, entre o prato principal e a sobremesa. A sensação era de que o passado glorioso do país, aquela imagem de uma nação generosa e unida, estava sendo disputada como um espólio de guerra por forças que nenhum deles conseguia controlar. O cidadão comum sentia o peso dessa herança se esvaindo, lembrando-se de tempos em que a divergência era apenas um detalhe, não um abismo emocional. Agora, o amor fraternal fora substituído por uma vigilância constante. Filhos olhavam para pais com uma decepção silenciosa, e pais viam nos filhos uma rebeldia que não conseguiam mais compreender. A fratura era profunda, alimentada por discursos que ecoavam nos celulares e transformavam a sala de estar em um tribunal de julgamentos sumários, onde não havia espaço para o perdão ou para a dúvida. Para o protagonista, a traição não vinha de um único lado, mas de um sistema vasto e impessoal que prometera segurança e prosperidade, entregando apenas incerteza e conflito. Ele se via como o centro de um alvo, bombardeado por promessas que soavam como melodias familiares, mas que nunca se concretizavam em melhorias reais no preço do mercado ou na segurança do bairro. Ao caminhar pelas ruas, o cenário era de uma beleza distorcida. Bandeiras de cores vibrantes cobriam as fachadas das casas, mas não eram adornos de festa. Eram demarcações territoriais, avisos de quem pertencia a qual exército ideológico. O olhar do vizinho, se que antes era o primeiro a oferecer ajuda para consertar um portão ou compartilhar um café no final da tarde, mudou drasticamente. Agora havia uma fresta de desconfiança, uma análise silenciosa sobre as cores que o outro vestia, e a amizade cordial derretia sob o calor de uma polarização que exigia lealdades cegas. A busca desesperada por segurança era o que movia o cidadão comum através do caos informativo que inundava sua rotina. Ele passava horas rolando a tela do celular, tentando discernir a verdade em um oceano de manchetes sensacionalistas e vídeos editados. As notícias falsas agiam como um veneno lento, distorcendo sua percepção da realidade e alimentando medos primordiais sobre o futuro de seus filhos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. E se ele sentia o cansaço mental de quem tenta segurar a água com as mãos, exausto de ser manipulado por um marketing político que conhecia suas fraquezas melhor do que ele mesmo. No entanto, em meio a essa neblina de certezas fabricadas, algo inesperado aconteceu. Naquela noite, enquanto o brilho frio do celular iluminava seu rosto cansado, o protagonista recebeu uma notificação. Era um documento, uma revelação de bastidores que contradizia frontalmente a narrativa que ele vinha defendendo com tanto fervor. Aquela informação agiu como um golpe no estômago, uma falha na matriz de seu lado político escolhido. A dúvida, antes uma pequena semente, começou a crescer rapidamente, sufocando suas antigas convicções. Uma agonia silenciosa tomou conta de seu peito, ao confrontar a possibilidade mais aterrorizante de todas, a de que talvez todos estivessem errados o tempo todo, sendo apenas peões em um tabuleiro desenhado para mantê-los divididos. O chão parecia ceder sob seus pés, deixando a pergunta perturbadora no ar sobre o que realmente restava de verdade naquele cenário de guerra. O impacto daquela descoberta latejava nas têmporas do cidadão comum. A luz azul do celular parecia agora uma lanterna revelando rachaduras profundas nas paredes de uma casa que ele acreditava ser sólida e segura. A dúvida, uma vez plantada,
começou a ramificar-se como raízes agressivas, estraçalhando as certezas que ele havia cultivado com tanto zelo. Aquele labirinto de promessas se estendia diante dele, e bifurcando-se em dois caminhos cobertos por uma névoa densa e enganosa. De um lado, o caminho da continuidade oferecia o conforto amargo do que já era conhecido por todos. Era assim a segurança mórbida de saber exatamente onde o sapato apertava. Uma resignação diante de uma estagnação que, embora dolorosa e limitante, não trazia as surpresas aterrorizantes de um terreno totalmente inexplorado. O protagonista sentia o medo visceral do salto no escuro, aquela vertigem que surge quando percebemos que a estabilidade atual é apenas uma ilusão mantida por fios frágeis e gastos. Ele se perguntava em silêncio se valia a pena suportar a dor que já conhecia ou se deveria arriscar o pouco que lhe restava em uma aposta incerta e potencialmente desastrosa. O sistema, essa engrenagem invisível, mas onipotente, alimentava esse medo com maestria técnica, e sussurrando constantemente que qualquer desvio da rota atual resultaria em um abismo sem volta para a nação. Do outro lado, o caminho da mudança brilhava com uma luz quase divina, personificada na figura de um novo líder que prometia curar todas as feridas abertas da alma brasileira. Era uma esperança que beirava o fervor religioso, capaz de fazer os olhos de muitos brilharem com a promessa de uma redenção iminente e gloriosa. No entanto, o cidadão comum, calejado por ciclos anteriores de euforia e queda, sentia o calafrio do risco histórico percorrer sua espinha. Ele lembrava-se, com uma clareza incômoda, de outros salvadores que haviam cruzado o horizonte nacional com discursos inflamados e promessas de pureza, apenas para serem engolidos pela mesma máquina voraz que juravam destruir. A esperança, naquele cenário, isso era um combustível perigoso. Ela aquecia a alma no rigoroso inverno da crise econômica, mas também tinha o poder de cegar o eleitor para os sinais óbvios de que a nova promessa era apenas uma embalagem sedutora para um produto antigo e deteriorado. O marketing político, agindo como o arquiteto cruel desse labirinto de espelhos, manipulava as emoções mais básicas da população com uma precisão cirúrgica e desumana. O amor à pátria e o medo do inimigo invisível eram usados como ferramentas de engenharia social para construir lealdades cegas, transformando vizinhos em soldados de causas que eles próprios muitas vezes nem compreendiam plenamente. O protagonista via como as cores vibrantes das bandeiras e os jingles repetitivos eram projetados para anular qualquer vestígio de pensamento crítico, e substituindo a análise sóbria de propostas por uma reação visceral e irracional. Era uma guerra psicológica onde a verdade era sempre a primeira vítima caída, e o cansaço mental tornava-se o estado permanente de existência da população exausta. Ele sentia essa exaustão em seus próprios ossos, a incapacidade crônica de planejar sequer o mês seguinte, a angústia de ver o preço do pão subir no mercado, enquanto as promessas de campanha permaneciam estáticas e perfeitas em cartazes reluzentes espalhados pela cidade. O contraste entre as realidades era obsceno e revoltante. Enquanto nos palanques luxuosos, adornados com tecnologia de ponta, os discursos falavam em bilhões de reais e em projetos faraônicos de infraestrutura, nas periferias onde o cidadão comum e sua família viviam, o prato estava cada vez mais vazio e a esperança mais escassa. O som das fanfarras políticas e os aplausos ensaiados não chegavam às vielas estreitas onde o esgoto corria a céu aberto, e a segurança pública era um luxo inacessível para o trabalhador honesto. O conflito de interesses era uma ferida aberta e purulenta no corpo social. Os ternos caros, os relógios de ouro e os jatinhos particulares das comitivas de campanha pareciam pertencer a um universo paralelo, completamente desconectado da realidade cruel de quem precisa acordar muito antes do sol para garantir apenas o básico para a sobrevivência. O sistema se alimentava dessa desconexão profunda, criando uma coreografia sofisticada onde o povo era apenas o espectador passivo de uma peça escrita por mãos que nunca sentiram a incerteza de um aluguel atrasado ou a fome de um filho. A busca por um salvador da pátria revelava-se então, sim, como uma redenção impossível e trágica. Todos, no fundo de suas consciências mais lúcidas e escondidas, sabiam que o Messias político era uma construção ficcional para ganhar votos. No entanto, a dor da realidade brasileira era tão profunda e antiga
que a mentira doce tornava-se preferível à verdade nua e crua. O protagonista olhava para o horizonte e via o vizinho ainda agarrado com força à sua bandeira ideológica, buscando desesperadamente uma figura em quem depositar todas as suas frustrações acumuladas e seus sonhos despedaçados. Era uma dinâmica de dependência emocional doentia que o sistema explorava sem qualquer piedade, garantindo que a discussão pública permanecesse focada em personalidades barulhentas e nunca nas estruturas arcaicas que mantinham o país eternamente preso ao seu passado de desigualdade. No entanto, enquanto o cidadão comum se aprofundava em sua investigação solitária pelas sombras da internet e dos documentos vazados, a verdade começou a se revelar de forma ainda mais sinistra e definitiva. Ele descobriu que, por trás das pesadas cortinas de veludo dos debates televisivos e das trocas teatrais de acusações públicas, existia um pacto silencioso de sobrevivência mútua entre as elites. Uma revelação estarrecedora sobre os bastidores reais do poder mostrou que os fios da marionete nacional eram puxados pelas mesmas mãos invisíveis, independentemente de qual rosto subisse ao palco, como o grande vencedor do pleito. O sistema já havia traçado, com anos de antecedência, um plano de governo que ignorava completamente a vontade soberana das urnas. Isso era uma agenda de interesses corporativos e financeiros que permanecia imutável diante da troca cosmética de nomes no palácio. O cidadão comum percebeu, com um horror gelado que lhe paralisou os sentidos, que o labirinto político não tinha uma saída real, porque o arquiteto original nunca pretendeu que alguém realmente escapasse do controle. O destino já estava selado nos escritórios climatizados do poder, e a vontade do povo era apenas o ruído de fundo irrelevante, em uma sinfonia de controle absoluto que se preparava para o seu próximo ato. O dia decisivo chegou envolto em uma neblina densa que parecia esconder propositalmente os contornos da própria esperança nacional. O cidadão comum caminhou pelas ruas em direção à escola, sentindo o peso de cada passo como se carregasse o destino de gerações inteiras nas costas curvadas pelo labor. As bandeiras, antes vibrantes e barulhentas, agora pareciam exaustas, presas a postes como estandartes esquecidos de uma guerra civil silenciosa que ninguém realmente venceu. O silêncio matinal era absoluto, interrompido apenas pelo murmúrio distante de rincões onde a fé ainda lutava para não morrer sob o peso da realidade. Ao entrar na sessão eleitoral, o cheiro nostálgico de giz e papel antigo trouxe uma lembrança fugaz da infância, de um tempo em que o futuro era uma promessa luminosa e não um campo minado de incertezas e traições. Na fila, ele cruzou o olhar com o vizinho. Não houve o aceno caloroso de outrora, apenas um reconhecimento mudo e melancólico de que ambos estavam ali, diante do mesmo abismo, portando a mesma arma de vidro e silício. Dentro da cabine de votação, a solidão tornou-se absoluta e palpável. Era o momento mais isolado da democracia moderna. O brilho frio da tela da urna eletrônica iluminava o rosto do protagonista, revelando as rugas de preocupação que os anos de instabilidade e promessas vazias esculpiram em sua pele. O dedo trêmulo pairou sobre o teclado por uma eternidade de segundos. Ele sentia o peso invisível dos avós que lutaram por esse direito e dos filhos que herdariam as consequências de seu gesto. Cada número digitado ecoava como uma sentença definitiva no silêncio daquela sala pequena. O bip final, curto e seco, selou o destino coletivo. Ao sair, não houve o alívio esperado, mas uma gravidade serena e pesada. Ele havia cumprido o rito cívico, mas a descoberta sobre os bastidores do poder ainda ardia em sua mente como uma brasa. O sistema havia vencido no plano oculto das alianças, mas ele havia resistido no plano ético da própria consciência individual. O dia seguinte não trouxe o apocalipse prometido pelos opositores, nem o paraíso idílico jurado pelo vencedor do pleito. Trouxe, em vez disso, a implacável continuidade da vida. Na manhã de segunda-feira, o sol nasceu sobre o Brasil com a mesma indiferença majestosa de sempre. O cidadão comum despertou às 5 da manhã, antes mesmo que os analistas políticos terminassem de dissecar os mapas eleitorais na televisão. Enquanto o café forte passava, ele ouviu no rádio que o mercado financeiro reagia com nervosismo e que o valor do pão e do aluguel já sentia o tremor das placas tectônicas da economia. O sonho da casa própria, antes tão próximo nos discursos de campanha, parecia ter se afastado mais alguns quilômetros no horizonte da realidade prática.
A economia não era uma abstração estatística, era a dor aguda no bolso ao pagar as contas mensais e a incerteza que rondava o prato de comida na mesa da cozinha, totalmente alheia aos brindes vitoriosos nos palácios climatizados de Brasília. No domingo seguinte, a família se reuniu novamente em torno da mesa de jantar. A fratura emocional ainda estava lá, uma cicatriz profunda no tecido das relações íntimas. No entanto, algo essencial havia mudado no ar. O silêncio não era mais carregado de ódio, mas de uma compreensão melancólica. Olhando para os filhos, o protagonista percebeu que a união precisaria ser reconstruída tijolo por tijolo, longe das mentiras profissionais do marketing político. A política os havia dividido, mas a sobrevivência cotidiana e o amor teriam que ser o cimento da reconstrução. O Brasil, aos olhos do mundo, permanecia como um enigma, um gigante oscilando entre ser o celeiro do futuro ou um estudo de casos sobre divisões sociais permanentes. Mas para quem estava no chão da fábrica, a geopolítica importava menos que a dignidade de manter a família unida. A resolução dramática dessa jornada não veio de um decreto ou de uma reforma miraculosa vinda do topo. Veio da percepção de que a eleição era apenas um capítulo escrito por mãos invisíveis, mas a narrativa real da nação era escrita pelo suor honesto do cotidiano. O cidadão comum entendeu que, embora o marketing tentasse moldar sua percepção, a verdadeira força residia na resiliência anônima de quem não se permite desistir. O país não se definia pelos nomes que ocupavam os palácios de mármore, mas pelos milhões que escolhiam a integridade como bússola. Ao fechar a porta de casa para enfrentar mais um dia de labuta, o sol da manhã dourava as ruas agora limpas de santinhos e promessas vazias. Ele sabia que a estrada seria longa e que o triunfo da democracia exigia a coragem de continuar caminhando. O problema não é escolher um caminho, é não saber onde ele termina.